Laura de Melo e Souza. É uma daquelas mulheres que consegue nos transportar para outros mundos, outras realidades, outros tempos. Professora de História da Universidade de São Paulo, é autora de diversos livros, entre eles Desclassificados do Ouro, Inferno Atlântico, O Diabo e a Terra de Santa Cruz e O Sol e a Sombra. Com um olhar sensível e uma curiosidade típica dos historiadores, a autora se destaca no cenário literário nacional desde a década de 80. A gente não sabe direito qual é a ideia de liberdade e de liberdade de expressão que esses indivíduos têm. Eles queriam mais liberdade, claro, né? Em sua mais recente produção, Laura Melo e Souza escreve um perfil biográfico do mineiro Cláudio Manuel da Costa, poeta consagrado pelos versos de Vila Rica, poema dedicado à fundação da capital das Minas Gerais. Vida, obra e o destino desse poeta brasileiro estão na mais recente obra de Laura Melo e Souza, Perfis Brasileiros, Cláudio Manuel da Costa. Laura. É a primeira vez que eu falo sobre esse livro em público, né? E não é por acaso que eu falo aqui em Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, onde acho que foi a primeira vez na vida que eu entrei num arquivo como historiadora, no Arquivo Público Mineiro. Então, tudo isso, para mim, tem um sentido muito especial. Então, o livro surgiu a partir de um convite, como todos os livros dessa coleção, Perfis Brasileiros, né, que já quase uma dezena de títulos, o Nassau, do Evaldo Cabral de Melo, Dom Pedro I, da Isabel Lustosa, Dom Pedro II, do Zé Murilo de Carvalho, Castro Alves, do Alberto da Costa e Silva. E há 3 anos atrás, talvez um pouco mais, me foi feito o convite para fazer a biografia do Cláudio Manuel da Costa, e, de início, eu fiquei completamente apavorada. As pessoas com quem eu falei, que eram ligadas à área de literatura, ficaram igualmente apavoradas e me disseram que não fizesse. Aí eu comecei a gostar da ideia, né? E realmente é muito difícil, porque é uma biografia com muito poucos dados diretos, então é uma biografia indireta, né? Mas eu acabei achando que eu seria capaz de fazer, porque trabalho com história de Minas desde 1977, já no final, quando terminei a graduação e comecei o meu mestrado. E o Cláudio tem alguns documentos autógrafos, que ele diz onde ele nasceu, quem eram os pais, quem eram os irmãos, com que idade ele foi para o colégio dos jesuítas, né, menininho ainda, para estudar no Rio de Janeiro, depois foi para Coimbra. E eu, então, achei que dava para aceitar o desafio. Algumas teses já e dissertações na Universidade de São Paulo sobre a poesia do Cláudio Manuel da Costa, o poema Vila Rica, a ópera que ele teria escrito, Demofonte em Trácia, né? E depois eu tive a sorte, e agradeço aqui publicamente, Renato Pinto Venâncio me lembrou, falou, olha, eu acho que tem um inventário de um sujeito que é pai do Cláudio na Casa Setecentista, em Mariana. E realmente era o inventário do pai do Cláudio Manuel da Costa, João Gonçalves da Costa, que trouxe muitos elementos sobre a vida da família, né? Os bens e o ambiente no qual ele cresceu. Iniciado anos depois, em 1751, o inventário de João Gonçalves da Costa abre uma janela a partir da qual se pode observar essa vida cortada por contradições, pelo menos ante os olhos do pesquisador que escreve no início do século XXI. A família tinha apenas um bem de raiz, o sítio do Fundão, situado no lugar do Itacolomi, na freguesa da Vargem, junto ao rio Gualacho do Sul. Ali, numa casa de sobrado, nasceram os filhos de João e Teresa. Depois eu pude também trabalhar com uma documentação também inédita, que são os processos de habilitação da Ordem de Cristo de três dos irmãos do Cláudio. Sobretudo, um deles era um homem importante na corte, né? Então, tudo isso me permitiu traçar um painel da vida do Cláudio, né? Então, acabei fazendo a biografia. Foi quanto tempo?
A pergunta do tempo é uma pergunta que não traduz exatamente o tempo que foi gasto nesse livro, porque o tempo foram 3 anos, mas eu não poderia ter escrito esse livro se eu não tivesse todo esse passado de convívio com os arquivos de Minas, e, sobretudo, se não houvesse em Minas, como há de 20 anos para cá, uma historiografia extraordinária sobre o período colonial. É uma das maiores, mais importantes, se não a mais importante historiografia regional para o período colonial no Brasil. Cláudio, me parece que ele é um exemplo típico do que foi a ascensão social, a promoção social em Minas, no início da mineração, passados já 25, 30 anos da mineração, do início da mineração. Porque, diferente das regiões do litoral, Minas é uma região nova, não é? Que é aberta no início do século XVIII, à colonização portuguesa, finalzinho do XVII, e onde não existem aquelas elites consolidadas, muito consolidadas, como na Bahia, em Pernambuco, e até no Rio de Janeiro, certamente em São Paulo, que era uma região um pouco importante, mas onde as elites eram bastante consolidadas já no século XVIII. Minas é uma capitania onde as elites se fazem ao longo do século XVIII. E o Cláudio, quando morre, óbvio que ele pertence à elite da capitania. Cláudio tratou de consolidar o prestígio profissional e a estima social, sem, contudo, abrir mão dos benefícios que podiam advir de um Estado patrimonialista como o português. Fama pública e honra valiam mais quando atrelados ao cargo. Na década de 60, Cláudio o perseguiu com perseverança e método. Também nisso foi um típico letrado do antigo regime. Mas o pai dele é um imigrante, típico caso de português que vem menino, ele não veio tão menino, veio com 20 anos, mais ou menos, e se casa com uma moça bem mais jovem que ele já casa com bem mais velho, acho que com 30 e poucos anos, não lembro agora direito de cabeça, e a mãe do Cláudio é jovem, terá no máximo 20 anos, e pertence a uma família antiga de paulistas, ou pelo menos uma família que entronca, se a gente acredita nas genealogias, que são mais ou menos críveis, ela é uma família que remonta ao século XVI, de agricultores, de fazendeiros, enfim, uma família mais antiga de São Paulo. E também que vieram para Minas por causa do ouro. E é uma família que enriquece na geração do pai do Cláudio. O pai do Cláudio não é um homem rico, mas ele é abastado. Então, o pai do Cláudio já tinha relações com homens ricos, possivelmente já tinha relação com diamantes. Uma das hipóteses, que eu acho que não pode ser, é uma hipótese, não pode ser confirmada, é que o pai do Cláudio já tinha algum envolvimento com o comércio ilícito de diamantes. E o Cláudio também tinha envolvimento com o comércio ilícito de diamantes. Se a gente acredita no que ele diz, no documento que ele escreve quando ele é convidado a ser sócio supranumerário, quer dizer, uma espécie de sócio correspondente da Academia Brasílica dos Renascidos, ele escreveu poesia desde pequenininho. E foram depois confiscados, junto com os bens dele, uns caderninhos de poesia. E, no colégio jesuítico, ele dizia que já escrevia poesia, portanto, com 14, 15 anos. Depois, em Coimbra, com 20, 21 anos, já tem poesias dele comprovadas e publicadas lá em publicações dos jovens. E depois ele só publica suas obras em 1768, quando ele é de 29, portanto, ele tem 40 anos, praticamente. É aí que são publicadas na corte as poesias que ele escolheu para publicar e deixou muitas de fora. Muitas que foram publicadas depois, em 96, pela última vez, as últimas que foram publicadas foram publicadas pela Melânia Aguiar, na Poesia dos Inconfidentes, organizada pelo Domício Proença. Mas ele tinha uma quantidade muito grande de poemas, ele era um poeta bastante prolífico, e era um poeta que gostava, todos os críticos dizem isso, ele ficava reescrevendo os seus poemas. Era um poeta obsessivo, um cultor da forma perfeita. Ele escrevia, reescrevia, escrevia e reescrevia o tempo todo. Mas imagino que ele escrevia poesia desde mocinho, desde menino.
ele era um homem muito considerado, muito respeitado em Minas, né? Ele era considerado, se não o maior advogado da capitania, um dos principais, de Vila Rica, certamente, um dos principais advogados, né? E ele era muito considerado pelos seus companheiros, tinha 2 poetas que eram muito ligados a ele, pelo menos 2 no círculo dele, que eram o Inácio José de Alvarenga Peixoto, que morava na comarca do Rio das Mortes, né? E o Tomás Antônio Gonzaga, que era ouvidor de Vila Rica e que se tornou um poeta muito mais importante, muito mais conhecido ao longo do século XIX. Todo mundo conhece a lírica do Gonzaga e pouquíssima gente leu a lírica do Cláudio. No entanto, o mestre, né, como disse o Sérgio Buarque de Holanda, o mestre dessa pleiade mineira era o Cláudio Manuel da Costa. Então, há poetas que são absolutamente universais, imagino eu, como é o caso do Carlos Drummond de Andrade, qualquer um pode ler e qualquer um pode fazer a leitura que quiser, pode entender o que está ali dito no nível mais superficial e pode fazer a análise mais metafísica, mais sofisticada, né? E o Cláudio não tem essa linguagem tão universal, ele tem uma linguagem mais marcada pela sua época, ainda muito marcada pelos cânones, né, por normas, que eram as normas aplicadas pelos poetas da época. Então, eu acho que é porque ele é um poeta menos fácil. Agora, os sonetos dele são lindíssimos. Leia a posteridade, ó pátrio Rio, em meus versos teu nome celebrado, porque vejas, uma hora despertado, o sono vil do esquecimento frio. Não vês nas tuas margens o sombrio, fresco assento de um álamo copado. Não vês ninfa cantar, pastar o gado na tarde clara do calmoso estio. Turvo, banhando as pálidas areias, nas porções do riquíssimo tesouro, o vasto campo da ambição recreias. Que de seus raios o planeta louro, enriquecendo o influxo em tuas veias, quanto em chama fecunda, brota em ouro. Esse é um soneto belíssimo que só de ler a gente vê como é bonita a precisão vocabular, a sonoridade, tudo. Agora, ele é tão complicado que o Sérgio Buarque de Holanda conseguiu escrever 90 páginas sobre esse soneto, mostrando tudo que está citado aqui, toda a tradição clássica, a influência do Garcilaso, do Lope de Vega, enfim, de toda uma quantidade de poetas, né? E ele é um poeta triste, o Cláudio, também. E as questões dele são questões metafísicas e um poeta que se mede muito com a morte, né? Tem um poema belíssimo que ele faz para o amigo dele, o Arúncio, que morre no sertão, né? Eu vou ler só o primeiro verso, que é um deslumbramento. Nada pode escapar do golpe avaro ao sino meu, que a parca endurecida corta igualmente os fios de uma vida ao pastor pobre, ao cortesão preclaro, né? E aí, depois, mais adiante, ele fala: tudo há de achar o fim, bem que a vaidade em uma e outra glória faça estudo, nada escapa à fatal voracidade. Tem vários poemas sobre a morte, vários poemas sobre o suicídio, não é? Vários sonetos onde ele fala do suicídio, éclogas onde ele fala do suicídio, o pastor Fido, que se suicida. Então, ele não é um poeta alegre, ele não é um poeta para qualquer hora, né? O que o motivou a entrar no movimento, a se tornar um confidente, né? Eu acho que tem muito a ver com a tensão entre a vida política da região de Minas Gerais e a política do Império. O empenho cada vez melhor que Minas Gerais, que era uma capitania importantíssima, se não era mais, era das mais importantes do Império, né, uma das conquistas mais importantes do Império, tinha esse desejo legítimo, né, de participar da vida política, influenciar, de alguma forma, as decisões que se tomavam no reino. No Império Português, isso era praticamente impossível. No Império Espanhol era possível, no Império Português era praticamente impossível. Então, vai começar, pipoca já, até antes da Inconfidência, uma insatisfação das diferentes regiões. Acho que a Inconfidência faz parte dessa insatisfação, mas é mais do que isso também, né? Um homem como Cláudio já tem um sentimento regional vago, né? Eu acho que Inconfidência, para o Cláudio, era, sobretudo, quase que uma continuação do que foram as academias, né, onde se discutiam ideias e leituras, né, e que depois ela foi tomando um cunho mais político, e que eu tenho o sentimento de que
o Cláudio ficou desconfortável nos desdobramentos políticos dessas discussões, não é? Mas era discussão de ideias. Olha o que estão dizendo na França, como a gente faz até hoje, como a gente fez no passado recente, não tão recente desse país, discutiam-se ideias. As pessoas eram presas por discutirem ideias, né? Não podia nem ler determinados livros no tempo da ditadura militar, por mencionar determinados livros nas aulas, os professores das universidades eram presos. Então, era um anseio por discutir ideias e tentar pensar o momento em que se estava vivendo. Isso teve em Minas e teve em outras regiões, em Minas de uma maneira intensíssima, né? E acho que o estopim foi um pouco esse também. A gente não sabe direito qual é a ideia de liberdade e de liberdade de expressão que esses indivíduos têm. Eles queriam mais liberdade, claro, né? Eles queriam ter mais participação política, eles queriam poder ler os livros proibidos. Se bem que eles liam, né? Eles emprestavam uns para os outros, chegava de contrabando, eles chegavam desmontadinhos, os livros, os caderninhos todos desmontados, no meio de tecido, né? E eles acabavam lendo, né? Então, não havia formalmente liberdade, como não havia em pouquíssimos governos dessa época, a liberdade não estava na pauta da política da época, ela passa a estar na pauta da política do Ocidente depois de 1789, da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade, né? Antes disso, não era. Podia ser um anseio, um desejo, mas não era uma pauta política como é para nós hoje, né? A liberdade de expressão era restrita, fosse pela censura do rei e seu governo, fosse pelos limites, muitas vezes estreitos, impostos pela religião, fosse porque, e este era um ponto fundamental, só se podiam trilhar caminhos conhecidos lançando mão de fórmulas consagradas. Tivesse ele uns anos a menos e possivelmente tudo seria mais fácil. Menos atormentado, mais confortável em sua pele de poeta de aldeia, versejando com mais liberdade, capaz de pôr no papel, sem tanto polimento e indecisão, o que via da janela, nas andanças pelo mato e que lhe sacudia os sentimentos. Porque eu não queria que esse livro fosse um livro sobre a Inconfidência Mineira. Eu queria que fosse um livro sobre o Cláudio Manuel da Costa. Então, ele não podia, a Inconfidência não podia ocupar na vida do Cláudio, no livro, um tempo maior do que ocupou na vida dele, 2 anos, 1 ano e pouco, não é? E porque sobre a Inconfidência tem uma historiografia consolidada, tem obras específicas de grande fôlego, né? A obra do João. O Cláudio não pertence a esse grupo de ativistas que vai pegar em armas, né? Tem um grupo que vai cuidar da tropa, que é o chefe da tropa, o comandante militar, digamos assim, da capitania, que é o Francisco de Paula Freire de Andrade. Tem o Tiradentes, que é um agitador, não tenho a menor dúvida que o Tiradentes é um agitador, não é? Padre Correia, que era um homem também excitado, né? Agitado. Agora, o Cláudio não é desse tipo, né? O Cláudio é um homem de ideias, então o Cláudio era homem de ficar pensando mesmo. Você acha que seria mais um suicídio ou ele foi suicidado? Eu acho que ele se matou. Ele é preso 1 mês depois do Gonzaga, né? O primeiro preso é o Tiradentes, é preso no Rio de Janeiro. Depois, em maio, 23 de maio, é preso Gonzaga, 24 de maio, se não me engano, é preso Alvarenga Peixoto, em São João del Rei, junto com o padre Carlos Corrêa de Toledo. Ele é preso no dia 25 de junho e ele aparece morto no dia 4 de julho. Ele ficou preso 10 dias, né, menos de 10 dias, e nas vésperas de morrer, ele denuncia os companheiros. A discussão é se é possível acreditar no documento da denúncia. Eu acho que é possível de acreditar. Eu acredito no documento da denúncia. Se o documento da denúncia é verdadeiro, não é, por mais que ele tenha sido tomado de uma maneira inexata, sem seguir as normas legais, eu vejo o Cláudio como um homem desesperado que se enforca. Confinado num cubículo, esmagado pela desonra pública e, mais que tudo, pela infâmia recém-cometida, estava só e, ao mesmo tempo, submerso num mundo de vozes e lembranças, tudo se esboroando à sua volta, ante o destino implacável. Eu li vários dos que acham, os que provam que ele se matou e os que provam que é impossível ele ter se matado, não é? Que ele teria, que a pessoa não poderia ficar na posição em que ele ficou. A minha hipótese é que o laudo foi super mal feito
Porque eu li várias vezes. Aquilo que está nos autos da Devassa é muito difícil de entender. Então, já mostrei para várias pessoas. Você entende o que está escrito aqui? Não, não entendo direito. Não é? Então, dá para interpretar de várias maneiras, porque o laudo não é claro. É mal escrito e não é claro. Não é? Mas eu acredito que ele tenha se enforcado. A gente não vai saber nunca. Do ponto de vista do Cláudio, eu não tenho dúvida nenhuma que ele via como uma enorme traição o que ele fazia, porque ele era português. Para ele é talvez mais complicado do que para outros protagonistas, não é? A possibilidade da ruptura final com a monarquia, se é que isso se colocou. Eu acho que isso se colocou em alguns momentos e para alguns setores, que é também o que é dito pelo João Furtado. Não é? Não há uma inconfidência homogênea. Assim como há vários grupos sociais atuando na conjura, não é? Há mais de uma perspectiva. E a perspectiva do Cláudio ela é uma perspectiva mais conservadora, sem dúvida nenhuma. A questão da expressão ela é muito marcada por normas. Existem manuais de como escrever poesia na época. Não é? E os poetas mais tradicionais, digamos assim, na nossa linguagem, eles obedecem esses manuais de como escrever poesia. A grande virada que acontece, né, em toda a literatura e na estética, que faz com que nós possamos até nos aproximar mais desse momento, é o romantismo. Quer dizer, o romantismo é mais claro, a gente entende melhor o que é o romantismo e a manifestação depois do romantismo do que o que é a manifestação poética no tempo do Cláudio, porque o poeta romântico ele vai deixar a emoção fluir muito mais, não é? E o poeta contemporâneo ele pode fazer, o poeta moderno ele pode fazer poesia sobre qualquer assunto é passível de poesia. Ele pode fazer poesia sobre o copo d'água, ele pode fazer poesia sobre os óculos, não é? Enquanto que no século o Cláudio não pode. Ele só é matéria poética aquilo que os manuais, não é? As preceptivas, como se dizia na época, dizem que é a matéria poética. Ele acredita nisso. Então, ele é um poeta que usa temas e assuntos, imagens que outros poetas antes dele usavam. Nesse sentido, ele é um poeta mais tradicional, nós diríamos, né? Muito marcado pela poesia clássica, né? Por cânones clássicos. Então, um poeta como Virgílio é muito importante para ele, né? Um poeta como o Lucano, né? É muito importante para ele. E poetas do Renascimento também. Não é? Inclusive, a poesia portuguesa do Renascimento, Manuel Bernardes, o Sá de Miranda, são poetas que marcaram muito o Cláudio. Camões, por exemplo. Então, tem sempre a imitação ela é válida, ela não é uma coisa feia. Né? Então, os poetas eles meio que se imitam uns aos outros naquilo que eles acham que os outros fizeram de importante, naquilo que tem valor para eles. Né? Também, ele é um homem, se a gente pudesse definir um homem tão complexo como ele era um homem muito preso ao passado e às tradições, mas que também já estava pegando outro bonde. Porque ele era o mais velho de todos, ele gostava daquele papo com aqueles jovens, não é? Ele também recebia influência de jovens, como Gonzaga, que tinha um verso mais solto, mais natural, mais livre. Não é? Ele também teve influência dos advogados, como mostra o Álvaro, né? Que tinham se formado depois dele, num outro contexto da universidade, onde o direito natural já era mais importante, onde o costume já era mais importante, depois da lei da boa razão, né, na universidade, que também pegou a Universidade de Coimbra. Então, ele, apesar de ter sido formado em cânones, ele usava uma série de procedimentos que já eram comuns nas gerações posteriores a dele. Ele era um indivíduo ligado, que queria se atualizar. Então, a poesia dele mostra isso. Então, ela, por um lado, ela é muito presa a normas mais tradicionais, mais convencionais, né? E, por outro, ela está querendo, quer dizer, a própria inserção dele no movimento arcádico tem a ver com isso, uma maior naturalidade, a busca da natureza, né? Então, ele é um pouco barroco e um pouco árcade, um pouco clássico, né? Agora, o romantismo é que acho que ainda está muito longe dele, já está mais perto de outros autores como Gonzaga, mas dele ainda está.